Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, convida você para fazer a sua parte. Sabe como é que você pode fazer a sua parte? Como eu sempre digo, sendo gentil com as pessoas que estão mais próximas de você, fazendo a sua parte, cuidando bem do outro. Quando você estiver numa fila, quando você estiver numa feira, quando você estiver no supermercado, sempre respeitar as pessoas que estão à sua volta. E dentro da sua família, respeitar o seu cônjuge, respeitar os seus filhos, enfim, olhar para o outro como você gostaria que olhassem para você. E fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Isso é uma máxima que faz com que a nossa sociedade ela seja muito mais amorosa, muito mais justa, porque quando nós conseguimos nos colocar no lugar do outro e fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fizéssemos por nós, com certeza a sociedade vai ser bem melhor, porque eu só quero o bem para mim. E se eu quero o bem para mim, eu também tenho que fazer o bem para o outro. Então é uma questão de dar e receber, uma questão de troca. E a nossa sociedade e nós humanos, nós vivemos das trocas. E as trocas têm que ser equilibradas. Nós devemos dar amor, respeito, e mesmo com os problemas sociais que nós temos muitas pessoas que seguem o seu caminho, colaborando de alguma forma para que esses problemas sociais sejam amenizados. Então, seja essa pessoa, se você tem algo para oferecer na sua profissão ou algo que você queira fazer para aquelas pessoas que necessitam muito daquilo que você tem para oferecer, ofereça, faça, porque a vida é um eterno fazer, é no fazer que nós fazemos a diferença. E hoje, falando em fazer a diferença, nós estamos recebendo aqui no nosso programa, e nós estamos hoje num programa inédito aqui em Recife. Por que nós estamos em Recife? Porque aqui aconteceu um grande evento maravilhoso também de uma pessoa, de uma brasileira, que é a Valquíria Guiman, um nome até difícil da gente falar, né? Porque a nossa língua portuguesa é bem diferente, né? Imperiano, ela é uma brasileira, ela vai falar um pouco da vida dela, ela foi parar em Genebra e ela criou um movimento maravilhoso também para fazer o bem, ou seja, ela saiu do lugar comum, ela faz a parte dela também. E ela criou um prêmio que chama-se Novella Étoile, através do Instituto Cultive Suíça e Brasil, desculpe, Suíça e Brasil. E ela vai falar como é que é essa parceria, né, desse trabalho, esse instituto, o que tem sido feito. E eu gostaria muito de saber quem é a Valquíria, essa mulher que tem transformado vidas. Bom, meu nome é Valquíria Guiman Imperiano, eu sou paraibana, nascida perto de João Pessoa, na verdade em Jacaré, onde tem o pôr do sol mais bonito do mundo. Todo mundo acha seu pôr do sol bonito. E eu, eu tive uma trajetória bem, digamos, bem atribulada até chegar onde eu estou hoje, né? Então foram muitos caminhos que eu tive que percorrer até chegar em Genebra. E eu sempre costumo dizer que cada etapa que eu passei, cada etapa que foi de dificuldades, sempre me levou a avançar. Nunca houve uma dificuldade, um problema que não me fizesse avançar. E esse meu percurso me fez evoluir cada vez mais, sempre procurando fazer alguma coisa pela sociedade, pela educação e pela cultura. Desde a minha infância, eu sou sempre ligado com a questão social, né? E em Genebra eu tive a oportunidade de desenvolver isso de uma forma realmente útil e uma forma prática. Com resultados. Com resultados, né? Então, nós nunca podemos ficar estressados ou nos sentirmos frustrados porque alguma coisa não aconteceu ou porque alguma coisa aconteceu errado. Eu sempre costumo dizer que cada pancada levada vem atrás um prazer depois. Cada pancada, cada dor, cada sofrimento, e se a gente tem realmente esse otimismo e essa fé em Deus, Ele vai nos oferecer alguma compensação.
Isso depende do que nós fazemos também, né? Porque a gente sabe que o que a gente faz, a gente recebe. É a lei Então, da troca, a né? lei da troca, a lei do retorno. Então, você faz o bem, você com certeza vai receber o bem. Ninguém nunca sofre por acaso. O sofrimento ele não vem sozinho, ele tem alguma causa, ele tem alguma coisa atrás que nos leva a ter esse sofrimento ou que vai nos fazer descobrir um outro caminho. Porque o sofrer ensina, né? Sofrer ensina. Então, foi essa a minha trajetória, né? Professora no Sim, você é Paraná, professora, você professora de língua portuguesa lá no Paraná. Trabalhei na escola pública, trabalhei na escola privada, trabalhei no jardim de infância com uma minha diretora que criou a escola. Então, nós fazíamos um trabalho realmente fantástico, grande, né, numa escola. Nós falamos ontem, ela falou ontem do que era essa escola, e foi um momento muito prazeroso, sempre. E eu mudei para Mandaguari, no Paraná, quando eu tinha 22 anos, ao me casar. E lá no Paraná, é uma cidade pequenininha do interior do Paraná, mas ela é muito envolvida com o social, muito envolvida com o social. Então, a minha situação me permitia estar me envolvendo e fazer parte das ações de lar, de Rotary, de maçonaria, da prefeitura. Nós sempre, até casa espírita, que eu também ajudava, né, na Casa das Crianças, sempre com trabalho benévolo. Eu gosto de fazer isso, né? Eu tenho essa tendência e eu fico muito emocionada quando eu vejo a miséria, a pobreza, as pessoas que estão sofrendo, né? Com fome. Então é uma coisa que me deixa muito emocionada. Mas essa emoção ela ainda foi se desenvolvendo cada vez mais. e, Porque quando a gente é jovem, a gente é mais refratário, né? é porque na juventude, a juventude ela está buscando coisas novas, ela ainda não tem, né? O jovem ainda não tem experiência, e como você falou, cada dor ela provoca algo dentro de você que pode se tornar numa experiência positiva de você. É desafiadora, né? Ele te desafia a fazer coisas diferentes. Então o jovem ainda está sendo desafiado. Então tudo começou por aí, né? Exato. Você observando a dor do outro, você foi desafiado a fazer algo diferente. E tem pessoas que simplesmente não se importam, É não verdade. é? Porque nós sabemos que a nossa sociedade ela se transforma à medida das pessoas que se importam com aquilo que é problema, aquilo que está fora do lugar, com aquela pessoa que está excluída, porque a exclusão ela causa dor, né? Como Com você bem certeza. falou, o sofrimento. Então, as pessoas que estão à margem da sociedade, que elas não têm as mesmas oportunidades, com certeza elas estão sofrendo. E você, assim, os seus pais também faziam algum trabalho social? O trabalho social que meus pais faziam era dentro de casa, porque eles tinham 10 filhos. E você é a décima Eu sou a filha? primeira. A primeira. Veja, você foi a pioneira, né? É, Então você carrega assim uma força muito dos seus ancestrais, né? Porque Já é uma aprendizagem de berço, né? Porque quando você vem de uma família pobre, com dificuldades, né? Uma família muito grande, filho de funcionário, como meu pai era um funcionário, a gente tem que aprender a dividir. A gente já aprende a dividir pequeno. E aprender a dividir é uma coisa muito boa, porque ela forma caráter. Valquíria, essa questão, né, de você vir de uma família de 10 irmãos e ter muitos desafios fez com que você desenvolvesse bastante a criatividade, né? Bom, eu já nasci criativa, né? Eu sou artista plástica e eu tinha que me debrouillar, como é que fala em português? Eu tinha que me virar. Tinha que me virar para ter material para produzir. Então a gente não podia comprar tinta, né? E aí eu queria pintar porcelana, eu queria pintar tela e minha mãe comprou tinta de tecido. E era na tinta de tecido que eu pintava sobre a porcelana, mas não funcionava porque é plástica, saía. E assim eu fui colagem, escultura, pintura de roupa, costura, tudo. Eu era costureira de casa, meus irmãos. Então a gente desenvolve a criatividade que veio paralelo com esse trabalho que eu gosto de fazer com a solidariedade. Primeiro eu sou artista, Sim. depois eu sou escritora e professora. E tudo isso paralelo com a solidariedade. Então uma coisa foi
acrescentando e ajudando a desenvolver a outra. Ela sempre trabalhei paralelo com tudo, né? Desde a minha infância. E na pedagogia, a gente ouve muito falar, muitas vezes os pais esperam que na escola as crianças recebam valores humanos, né? Como educação. Como é que você vê essa questão? Eu acho que os valores primeiro começam em casa. O professor, o professor não educa, o professor ensina. A educação vem da família. Ensinar boas maneiras, ensinar relacionamentos, ensinar a ética, ensinar a criança a olhar o próximo com um olhar de humanidade, né? Não de orgulho. Porque a gente sabe que tem muita criança que é criada como um reizinho. Isso. E eles aprendem a dominar e eles querem dominar e se não tem o que quer, eles ficam furiosos. Não é culpa da criança, né? Isso não é culpa da criança, é culpa dos pais. Eu ponho a culpa nos pais. Então, se você quer ter um filho bem resolvido, uma criança que seja amada, porque todo mundo quer que seu filho seja amado, ensine para ela a ética. Ensine para ela a ser humana. Porque quando ela for humana, ela vai dar amor. E quando ela receber amor, ela será feliz. Né? Ela não vai ter problemas emocionais, vai resolver muito mais facilmente a questão da depressão. Então, investir na ética e no bom ensinamento da humanidade é amar seu filho. E também o professor ele pode reforçar aquilo que ela já recebe em casa. O professor ele está ali para reforçar, mas o professor está mais para ensinar a parte realmente da educação, das letras, da matemática. Isso tudo é paralelo com a questão da humanidade, do respeito, da ética, que aí na escola se pratica. Isso. Mas o que acontece é que tem muitas crianças que nem na escola pratica e os pais ainda exigem do professor que ele passe a mão na cabeça da criança e a coberte. Eu tive alunos que eu peguei colando na sala de aula e eu tomei a prova e os pais vieram falar comigo, e era uma escola privada, exigindo que o seu filho tivesse uma nota máxima. Então ele está ensinando o que para o filho? A roubar. É verdade. Porque isso é roubo. Uma maneira muito sutil, mas é um roubo. Se você cola, se você procura tirar vantagens, você está querendo passar na frente dos outros. Bom, é claro que isso é muito discutível. Hoje eu não agiria dessa maneira, né? Eu agiria de modo diferente. Mas a gente também evolui nessa questão dos princípios e como lidar com a criança, né? A criança ela tem essa atitude porque ela tem confiança e sabe que o pai vai apoiar. E assim, justamente por você ter sido professora, você teve uma série de... Você começou a ter novos olhares. Como é que você foi parar em Genebra? E como é que nasceu o Instituto, né? Suíça Brasil? O Instituto Cultivo Suíça Brasil nasceu em Genebra, mas tem uma trajetória. E como eu falei no início, muito sofrimento, às vezes um sofrimento, uma dor, faz com que a gente olhe a nossa volta de outra maneira. E eu me divorciei em 93 do meu marido, e foi uma dor muito grande para mim. Né? Tudo que se passou foi muito grande. Esse rompimento. Foi a maneira como foi feita. E aí eu tive que reaprender a viver sozinha e descobrir que eu era professora porque eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido que eu tinha um diploma, eu tinha esquecido que eu podia ser uma professora de português. Né? Então, você quando fica muito estressada, você acaba esquecendo o seu potencial. E isso a gente tem que trabalhar e dizer, não, eu sou uma pessoa, eu vou dar a volta por cima. Foi aí que eu comecei, depois de 3 anos de esquecimento que eu tinha um diploma de letras, numa hora assim muito difícil da minha vida, eu disse, eu tenho que arrumar um trabalho, Disse, mas espera aí, eu sou professora de português. E aí eu fui no estado, levei o meu currículo e tive a minha primeira contratação. Fui contratada para ser professora. Bom, aí tem toda uma história, 7 anos em Florianópolis, até que a minha irmã
que foi praticamente criada por mim, ela foi criada por mim desde os 7 anos de idade, e estava estudando medicina em Genebra, que ela tinha ido para Genebra. Estava precisando de alguém para cuidar do menino dela. Eu era professora de português na escola, e eu indiquei uma professora de matemática, que era negra, que era muito tímida, que não tinha oportunidade. Eu falei para ela, vá, porque isso vai ser uma oportunidade para você. Só que ela disse, eu não posso ir agora. Eu só posso ir quando terminar o ano. Eu disse, eu vou no seu lugar, vou guardar o seu lugar, e você, quando você vier, aí eu venho embora. Eu fui para passar 6 meses. Quando eu estava para voltar, eu conheci meu marido. O segundo marido. O segundo marido. E aí nós começamos a namorar e eu não voltei mais. Então o amor fez com que você ficasse em Genebra. Exato. E foi uma pessoa maravilhosa que entrou na minha vida. Ele mudou minha vida, né? Porque a gente sabe como é difícil os relacionamentos humanos e eu não sabia falar francês direito. Ele não falava português, então até a comunicação não era fácil. Mas eu descobri uma outra maneira de ser, uma outra vida e a maneira de Genebra, como funciona lá. Então é uma coisa assim que eu me adaptei de cara. Porque a valorização lá É do tudo ser humano é certinho. tudo. Lá é Existe tudo um certinho. respeito às leis, a tudo, né? Tudo funciona. Tudo funciona, você não é passada para trás, você tem o respeito da sociedade. A própria sociedade trabalha muito com associações, com ajuda ao próximo. E foi a única coisa que me faltou no início, porque ainda não estava adaptada, né? Tem um período de adaptação que é muito difícil, porque você não conhece ninguém, não fala a língua. Mas eu sentia falta desse trabalho que eu fazia em Mandaguari, que era um trabalho social. Eu fazia muita pintura, eu tinha meu ateliê de pintura, eu dava curso de pintura, até que em 2012 eu tive uma doença grave e eu tive uma paralisia, eu tive um problema cardíaco, de um momento para o outro, eu estava super bem. E como sempre eu digo, nós sempre temos que descobrir o porquê das coisas. E foi dessa maneira que no hospital, que eu passei 7 meses internada, eu me perguntava, Deus, por que é que eu estou aqui? Eu não estou entendendo. Porque sempre fui uma pessoa de muita saúde. E aí, você precisa me dizer o que é que eu tenho que fazer. Porque eu parei de pintar, eu parei de esculpir, eu parei de fazer joias. E lá no quarto, mas eu sou uma pessoa hiperativa, né? Eu pedi para o meu marido, traga todos os meus escritos, que eu escrevia e guardava. Traga tudo que é escrito que está dentro da minha gaveta. E ele trouxe. Então, a única coisa que funcionava em mim eram os dedos. Pois foi um grande desafio que você venceu, né? Foi um desafio e foi um caminho. Eu fui encaminhada. E aí eu comecei a escrever, aí mandei poemas para o concurso, ganhei um concurso, e lá nasceu meu primeiro livro, no hospital. Nasceu o primeiro livro. E assim, eu falei, bom, eu estou escrevendo, mas eu gosto de literatura, eu gosto de pintura, eu gosto de escultura, mas e a solidariedade? Como é que eu posso fazer alguma coisa e por quem? Eu já fazia um trabalho antes, né? Eu mandava verba para Camurupim, lá na Paraíba, eu dizia, mamãe, eu arrecadava dinheiro e mandava para ela comprar brinquedo para as crianças, né? Eu sempre fazia isso. E quando eu fiquei doente, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa que eu junte tudo. Todas essas coisas que são importantes. Assim começou a Cultive. Aí eu disse, não, eu vou motivar. E a dificuldade, uma coisa que me deu assim, como eu sou artista, eu vejo a dificuldade do artista aparecer no cenário da arte, e a literatura também, muita competição e muita dificuldade de você mostrar a sua obra. Eu falei, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa que leve as pessoas para a cultura, para a arte, mas também com um fundo solidário. E dessa maneira eu criei a Cultive, lá em Genebra, onde as pessoas participam, a gente organiza eventos, alguns eventos têm sempre colaboração dos autores, e com essa renda eu aproveito e faço a parte de campanha de alimento, às vezes campanha de brinquedo, atividades em escolas.
Agora mesmo houve a premiação, né, Novelle Étoile, e desse evento você está indo para uma cidade do interior aqui, Aqui, Vitória e Santo Antão. e vocês vão fazer um trabalho numa escola, né? Exato, nós vamos Com fazer. uma professora também que já há muito tempo atua, já tem uma certa idade, mas que tem um vigor maravilhoso, uma pessoa que é a professora Maria Inês, né? Maria Inês Botelho, que foi minha professora em Mandaguari. Veja como a vida deu voltas, né? Você foi parar lá Em Mandaguari. não, em Genebra, Em Genebra. e agora volta já desenvolvendo um trabalho social aqui no Brasil, e também reconhecendo as pessoas que fazem o bem e que trabalham também dentro da linha da literatura. E isso é um trabalho maravilhoso, porque a literatura, as pessoas. E vocês fizeram uma homenagem também a uma negra que viveu nos anos No século XIX. no século XIX, e que Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis, que foi uma mulher à frente do tempo também. Ela era negra, naquela época não podia, a mulher, se ela quisesse ser professora, ela não podia se casar. Me fala Não. um pouco sobre isso, porque essa premiação também teve o fundo da história do resgate. Do resgate. E o que teve mais de interessante, que eu estive aqui presente no evento, é que ela não era conhecida. Totalmente desconhecida. Então me fale um pouquinho sobre isso também. Tá. Bom, eu vou começar por partes. Essa premiação que a Maristela está se referindo, ela realmente ela tem a história e tem a homenagem da Maria Firmina dos Reis. É com base na vida da Maria Firmina dos Reis que todas essas pessoas foram premiadas, né? Que é o prêmio Nouvelle Étoile. Esse prêmio, ele é para homenagear as pessoas que também têm um trabalho parecido com a Maria Firmina dos Reis. E qual é o trabalho da Maria Firmina dos Reis? Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher romancista, né? O primeiro romance do Brasil foi escrito por ela, e ela era filha de escravos alforriados, ela era negra e ela era bastarda, era uma mulher pobre e que conseguiu, autodidata, ela conseguiu passar em primeiro lugar no concurso de primeiras letras, ou seja, de professora. E nessa época, no século XIX, nós sabemos que a situação da mulher é uma situação muito difícil, precária. A mulher era dependente do pai, depois dependendo do marido. A mulher ela tinha que ter aquela conduta muito reta, enquanto que os homens eles eram livres. Né, para fazer o que quisessem. Tudo que eles quisessem, né? Tudo que eles quisessem. Então, as professoras nessa época, elas nem podiam casar, né? Porque existia esse tabu que uma professora que é casada, né, ela tem experiências sexuais, então isso poderia prejudicar o ensino das crianças. Podia passar. Que visão preconceituosa. Isso, a visão é muito, muito, muito preconceituosa e machista, né? Machista, porque a mulher ela não podia nem estudar fazer o normal. Mulher não podia estudar. Há épocas atrás o normal era a pedagogia que nós temos hoje, né? Eram só homens que estudavam. E ela se preparou em casa para prestar concurso, porque tinha que ter, ela tinha que estar preparada. E assim a Maria Firmina dos Reis, ela escreveu livro, ela foi professora, ela foi abolicionista, ela foi feminista, ela lutava pelos direitos das pessoas, dos negros, né, pela parte econômica. Ela foi musicista, folclorista, ela foi uma pessoa que lutou pela sociedade, adotou 11 crianças, porque ela não casou, mas ela adotou 11 crianças e ela deu uma vida para essas crianças. Então, é uma história de peso que deve servir de exemplo. E essas mulheres que foram premiadas, né, como a Maristela foi premiada, elas têm atrás essa história também, né? Então, por isso que nós criamos o prêmio Nouvelle Étoile. E parabéns pela iniciativa e principalmente por dar oportunidade às pessoas que fazem um trabalho que é muito necessário, né, na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, e esse seu desprendimento, né, de estar em outro país, vivendo a sua vida, mas ao mesmo tempo tão preocupada em fazer os trabalhos sociais, esse reconhecimento aqui.
O programa Trilha Social está chegando no seu final e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, do seu coração. É, o que eu sempre digo às pessoas, sejam honestos, trabalhe pelo próximo, olhe e pense na dor do próximo. Porque as pessoas que fazem isso, elas atingem uma felicidade maior. Eu sei que nós, os homens, somos muito egoístas, né? Nós somos egoístas. Isso faz parte da característica humana. Então, aproveite seu egoísmo para tentar ser feliz. Não, eu vou fazer alguma coisa para ser feliz. E aí você ajuda o próximo, você vê a tristeza do próximo e seja muito solidário. A gente não pode viver no mundo brigando por pequenez. Não é? Nós não precisamos brigar por pequenez porque a gente consegue mostrar o que é bom e a nossa fala e o nosso pensamento agindo de maneira pacífica, com persistência e sempre acompanhado de outras pessoas, porque sozinho ninguém faz nada. Exatamente. Então é preciso procurar pessoas afins para fazer alguma coisa. Né? Deixar o egoísmo, a inveja, isso não leva a nada para ninguém, não é? É verdade. Não leva a nada para ninguém. Então é essa a minha mensagem. E parabenizando pelo esse trabalho que você faz, porque nesses 240 ou 210 milhões de pessoas que tem no Brasil, nós temos muitas pessoas que fazem isso, mas as pessoas ficam no anonimato. Exato, a gente precisa realmente de dar oportunidade, que é um espaço realmente muito importante dentro da TV, dentro da mídia. Nós temos que dar mídia para aquela pessoa que faz o bem, para mostrar que é possível. E para mostrar ao outro que o outro pode fazer, não é? Exato, porque as coisas negativas e a violência têm mídia gratuita, infelizmente. Muito obrigado pelo seu trabalho. O programa Trilha Social se sente honrado em recebê-la, né? Nós nos sentimos honrados. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina agora. E a semana que vem nós estaremos aqui esperando você também com novidades.